Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o seu Manuel Martins e a gente vai falar das terras frias, do terceiro distrito. A gente falava no bloco anterior sobre a questão dessa concentração, né, de produção de olerícolas e agora o morango despontando, né, como uma atividade econômica ali da região. E o que mais você pode contar? A família Mendes, a gente estava falando da família Mendes, que foram assim, grandes proprietários de terra nessa região, praticamente quase tudo, tanto é que redundou no barracão dos Mendes, que é onde se comercializava os produtos dos produtores locais. Depois houve uma evolução, né? Passou para o Ceasa, né? Agora... Ô, Janaína, só aproveitando isso que você está falando, desses Mendes, os Mendes, eles tinham dessas propriedades. E um dos filhos chamava-se Silvio Mendes. E o Silvio Mendes foi um grande fazendeiro, não só ali naquela região, mas até parte de Sumidouro, né, Manel? Perfeito. E ele teve mais ou menos uns 50 colonos. Ou mais, né? O João Cunha era casado com Dona Ercília Mendes, também desse. Então o João Cunha era proprietário da fazenda Rio Grande, né, Manuel? Rio Grande, isso aí. E dessa fazenda Rio Grande, ele deveria ter mais de 50 alqueires. E essa propriedade, recentemente, ela foi vendida, né, Manel? E aí, foi feita uma reforma agrária. Houve uma reforma e os... Isso é justamente o que eu trato nesse artigo. Vendido para os próprios moradores que eram meieiro dele e tornou-se sendo o proprietário. Então, isso aí... Mas é exatamente isso que eu trato do artigo. Ah, é? Essa divisão pacífica, que a gente fala tanto em reforma agrária no Brasil, e a reforma agrária está muito voltada para uma questão de conflito também social, e a gente vê como pode ser feito de forma pacífica. O João, ele fez, através do Banco da Terra, o Banco Rural, né? Isso, o Banco da Terra. Banco da Terra, né? Janaína, você conhece, hein? Não, porque eu escrevi sobre isso, sim. Por isso que eu estou sabendo. Eu falei com o senhor que o artigo que eu fiz foi Terras Frias, um caso de reforma agrária nessa região. Então, mostra como você, através da interveniência do governo, né, com o Banco Rural, que financiou para esses ex-colonos e meeiros, né, adquiriram as terras, evitou uma evasão do campo. Você imagina, quase 50 famílias saindo dessa região. Vamos supor, alguém quisesse, vou comprar isso aqui e pronto, todo mundo sai. Imagina se todo mundo ia migrando para o centro da cidade. Ele vendeu depois parte dessa fazenda, que fica ali próximo ao barracão do Mendes, para um dono do banco Bozano Simos, Stanislau, que fez um grande aras ali no Rio Grande, que desenvolveu muito aquilo ali. O João Cunha também tinha um irmão chamado Juca Cunha, que era casado com Joana Mendes Cunha, também da família Mendes. Recebeu uma outra propriedade e ele também se desenvolvia. Um tio meu, Carlos Jacob Berbet, era casado com Nair Mendes Berbet. E ele também tinha as fazendas que recebeu. Então, cada um desses aí recebeu uma propriedade e se desenvolveu. E tornou a nossa região do terceiro distrito, juntamente com Teresópolis e Sumidouros, como o grande celeiro do Rio de Janeiro. Né? Triângulo das Verduras. Né? Então, essa área nossa, ela tem uma importância, né? Quando a gente passa ali os 68 quilômetros que ligam Friburgo a Teresópolis, a gente vê a beleza que é da produção agrícola, né, Manel? É verdade, é uma coisa de encher os olhos d'água. E seu Manel, é uma coisa, não sei se o senhor sabe, a Juca falou dessa criação de araras, ali exatamente próximo tem uma casa-sede de fazenda ali que o senhor deve conhecer. Conheço muito, era onde era do pai do Elim, do João Cunha. João Cunha. Pois é. Ainda existe. Agora, já existe. E o senhor sabe qual é a data dessa casa-sede de fazenda? Infelizmente não, mas eu sei que é muito antigo. Mas eu posso dizer ao senhor, final do século XVIII. É mesmo? É uma propriedade que existia antes mesmo de existir Nova Friburgo.
Né? Quando 1700 e pouco, né? 1780, por aí. Final do século XVIII. Antes de existir Nova Friburgo, quando isso aqui ainda pertencia à Vila de Santo Antônio de Sá. Olha só, e depois virou Cantagalo, essa região toda foi Cantagalo, e depois desmembraram uma parte para ser Friburgo. É a propriedade mais antiga de Friburgo, é um tesouro que a gente tem, e o senhor deve conhecer. Quando a gente entra nessa casa-sede fazenda, o senhor lembra de uma capela que tem à esquerda? Você já chegou a entrar lá? É ali perto do japonês, lembro. Da Cerejeira. Tem uma capela ali. Um pouquinho antes ali, tem uma igreja, tem igreja ali tem uma capela, Juca, barroca. Barroca. Eu não conheço, não. Daqui a pouco você vai ver na Anual TV que eu fui lá e fiz umas imagens. Então. A gente Agora vai fazer. Você vê. Aí mais lá para dentro, Janaína, já dentro de Centenários, Santa Cruz, etc., também ainda eram propriedades desses bens. Não, eles eram donos de tudo. Né? Ali depois, os Schwenkes compraram, os Tardem, aquelas famílias. Isso, foram comprando várias até lá famílias. Depois, o próprio Rogério Cabral, lá em São Lourenço, a fazenda campestre dos Guine, né? Fazenda campestre, a família Guine que comprou lá. Então é uma área, né, Janaína, realmente maravilhosa. E o trabalho do Manel, eu me lembro, quantas vezes o Manel estava socorrendo com os tratores da prefeitura aquela região para que a produção pudesse ser escoada, né? E eu me lembro, outra coisa que é importante, a partir de 78, quando o Banerje foi instalado no Ceasa, foram financiados 4.000 tratores. 4.000 tratores foram financiados para Sumidouro, Teresópolis e Friburgo. Né? E outra coisa importante foi a Friburgo Diesel, com seu Elias Cortez, fazendo financiamentos com o Banco do Brasil e o Banerje para a compra de caminhões. Você comprava um caminhão Mercedes-Benz para pagar em 5 anos com juro praticamente zero. Agora, e com isso pôde escoar a produção. Agora, seu Manel, uma coisa assim que eu acho assim temerária ali, o senhor não está mais na vida política, né? Não estou. Ah, o senhor ainda está? Estou. Ainda está Está nos bastidores. Então, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Não deixa aquilo lá se transformar num setor industrial aqui de Friburgo, não, que vai acabar com aquela região. Nós temos o maior carinho do mundo. Porque, veja bem, desde o momento, aquilo ali, a gente passa por ali, a gente já vê muitas indústrias, daqui a pouco vão vir os loteamentos, porque as pessoas querem morar próximas ao local de trabalho. Perfeito. E tem pequenos proprietários que acham vantajoso vender a sua propriedade para se transformar em loteamento, e a gente vai acabar com a beleza daquela região, né? Graças a Deus, Janaína, a população que tem propriedade lá dificilmente vai vender para terceiros. Pois é. Porque é uma área muito valorizada e normalmente quem tem quer preservar, quer deixar para os filhos, quer deixar para os netos. É porque o argumento que a gente escuta das pessoas, quando eu defendo, né, a manutenção daquilo ali como distrito agrícola, as pessoas falam assim, mas Friburgo não tem para onde crescer, tem que crescer para essa região. Pelo amor de Deus, não acabar com o distrito aqui, cresça para outros pontos, né? Sei lá, agora, até porque hoje em dia você não tem mais aqueles grandes complexos industriais como você tinha no passado. Agora, destruir aquele distrito agrícola, fazendo dali... Porque a gente sabe que o Rogério Cabral tem um projeto de transformar aquilo ali num distrito industrial. Isso nós debatemos muito quando ele era prefeito, e houve várias reuniões, e a população de lá não aceitou que isso fosse criado. Mas pela intenção do prefeito na época, ele queria criar uma área... O Rogério Cabral queria transformar aquilo ali num distrito industrial. As propriedades que tem ainda ali, tem da família Almeida, por exemplo, ali ainda na tem. Entrada ali, viúva do seu Marinho Almeida, não é isso? Da família do Juca também. O Juca Almeida, que ainda tem a propriedade. Manel Magalhães também? O Manel já ainda tem uma pequena, então, tem uma área muito produzida. Seu Ibelardo Fonseca,
que é um daqueles que nós fizemos uma reportagem aqui sobre as bandas, ele é um daqueles antigos ainda, ele está com 90 e poucos anos. 90 e poucos, é. Né? E ele continua ainda com uma grande plantação, ele e os filhos, né, Manel? Continua. A família do Manel. Manel foi um grande produtor, Janaína, de couve-flor. O irmão dele, Chico do Pote, também. O seu Chico gostava um bocado de pecuária, né? De pecuária, era pecuária, mas plantava também. Também, né? Plantava então, também. Você vê, é uma área de pessoas que tem uma tradição e, como você está falando, ela deve ser mantida, né? Não só pelo aspecto econômico, como a gente falou aqui, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, Friburgo, Sumidouro e Teresópolis, chamado Triângulo das Verduras, mas também pela beleza da região. Perfeito. Né? Aquilo ali é um cartão postal. Você passa. Certeza. Nossa, você precisa. Pega um carro e sai. Por isso que eu tenho a honra de ter nascido e criado lá, e lá moram os filhos, as filhas, enfim. Eu vejo que os proprietários mais antigos dali, a intenção deles não é de vender, é de manter, manter e deixar para os netos, para os filhos, para os bisnetos. Tá certo. Né? A gente vai fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna à Velha Nova Friburgo, falando das terras frias.